Porque, ainda falando em segurança pública, várias investigações do Ministério Público contra o PCC apontam que a facção criminosa já atua como uma máfia, está infiltrada em organizações públicas. De acordo com informações, a expansão do primeiro comando da capital começa com o domínio de territórios municipais e acaba avançando para operações em esfera internacional. O grupo tem penetrado em várias atividades econômicas, com suspeitas de atuação, inclusive em contratos ativos de gestão de resíduos, transportes e serviços públicos. A infiltração do crime organizado em empresas que prestam serviços essenciais acaba evidenciando uma ameaça significativa à ordem pública e também ao bem-estar da população. Além do impacto direto na segurança, as ações do PCC acabam enfraquecendo as instituições públicas e desvirtuam a economia. Mota, nós trouxemos, inclusive, na semana passada, a informação do Lincoln Gakia, que por muitos anos atua contra essa facção, levantando muitas informações que acabam abastecendo também as nossas polícias, e que mostrava justamente esse relatório, esse estudo, conexão dessa facção criminosa com máfias de várias localidades do mundo. Agora, essa informação, essa notícia de hoje, apontando para a operação em serviços públicos e também em empresas, algo que já foi feito, inclusive, em máfias de outros países, né, Mota? É o resultado da impunidade. O crime vai para todos os lugares. O promotor de justiça Lincoln Gakia é um herói nacional, porque ele investigou essa facção. Ele vive há mais de 10 anos sob escolta policial, 24 horas por dia. O promotor Lincoln Gakia já deveria ter recebido as maiores honrarias desse país. Essas medalhas e condecorações que se dão no Brasil. O promotor Lincoln Gakia é evidência de que ainda existem homens corajosos e justos nesse país. É evidente, né, claro, que o crime no Brasil só evoluiu para o estágio atual porque ele contou com o apoio de gente na política. Ou por que vocês acham que é tão difícil assim endurecer a legislação penal brasileira? Por que é tão difícil acabar com absurdos como essa saidinha? Como é possível que a gente viva num país onde a lei se preocupa mais com os criminosos do que com as vítimas deles? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena fazer. Zé Maria, promotor de justiça Lincoln Gakia, como bem lembrou o Mota, trabalha há muitos anos levantando informações, abastece as polícias que trabalham no enfrentamento ao crime organizado, e essa facção em especial, hoje em dia, consegue inclusive manter operações legais, né? Tem empresas em vários ramos e consegue também penetrar no serviço público, o que me parece terrível, né, Zé Maria? O crime organizado, ele vem crescendo há muito tempo, né? E pega exatamente um sistema de segurança pública desorganizado. Em primeiro lugar, agora vem os primeiros passos de integração entre os equipamentos de segurança pública de todos os estados. Para se ter uma ideia, até hoje é possível tirar uma carteira de identidade em quase qualquer estado, não era todos. Agora já há uma integração de alguns. E não há uma fonte confiável de fugitivos, de condenados. E isso fragiliza a segurança pública e coloca o policial em risco. Quando o policial aborda alguém pedindo um documento, ele pode estar ali encarando uma pessoa que ele não sabe há quantos anos ela está condenada, porque não existe um banco de dados confiável nacionalmente. Está sendo elaborado. Então, toda essa desorganização pegou um pessoal das facções que se organizaram. Lá atrás, o ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, disse exatamente esse projeto, dizendo, olha, ou o Brasil para e combate as facções criminosas, o crime organizado, ou será dominado por ele. E lá atrás já existia, inclusive, financiamento de pessoas para fazer faculdade, formando futuros advogados do crime. E depois se tem notícia também de infiltração, inclusive na área de juízes, né, de magistrados e tal, exatamente ou incentivados ou financiados pelo crime organizado. As empresas, que agora a gente já
começa a ver, quando aparece uma investigação grande, empresas grandes, é porque já existem várias outras empresas que passam despercebidas, como postos de combustíveis, revenda de automóveis, pizzaria e tal, para lavar dinheiro, né? E lavar dinheiro do crime, de vários tipos de crime, desde corrupção até a crimes mais graves, como chamados crimes de sangue, né? Então, assim, é preciso que o Brasil pare, faça uma força-tarefa com o apoio de todos os equipamentos de segurança pública e dos estados. Da última vez que isso aconteceu, que se estabeleceu um grupo organizado, assim, com interligação, foi durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, e funcionou. Houve interceptação, inclusive, de terroristas que estavam aqui no Brasil, ou seja, quando há essa integração, melhora muito a qualidade de segurança pública. Então, é verdade, e isso já vem há muito tempo, o crime organizado vem entrando na ordem pública. Para você ter uma ideia, Daniel, 20 anos atrás, por aí, uns 20 anos, uma CPI teve, por exemplo, a infiltração de um integrante de uma facção criminosa, né? Para você ter uma ideia, e era assessor da CPI, para você ter uma ideia. Pois é, mas quando você diz, Zé, que uma organização criminosa investe num garoto para que ele faça a faculdade de Direito, consiga a carteira da OAB, depois investe naquele rapaz para prestar o cursinho, fazer o cursinho da magistratura e prestar o concurso, assim, é uma loucura pensar que ele tem um exército comprado por uma facção criminosa que vai chegar às prateleiras mais importantes do poder público. Você, Cristiano Beraldo, o crime organizado e a conexão com o poder público, como uma facção consegue crescer tanto, se infiltrar nas organizações públicas, é o quê? É poderio financeiro, achaque, corrupção, um pouco de tudo isso. Claro, isso é o que acontece no ambiente onde você tem o poder público fraco na sua estrutura, fraco nas suas intenções e fraco no bolso, porque acaba se curvando para ceder espaço a esse tipo de gente. Imagina um país como o Brasil, quantas empresas sérias, pessoas sérias gostariam de prestar algum tipo de serviço para uma prefeitura, para alguma estrutura pública, só que aí esses contratos vão cair na mão de uma organização criminosa, porque essa organização criminosa sabe quais caminhos percorrer. Isso tudo vai levando essas organizações a ficarem de tal forma infiltradas, conectadas, que o Estado vai se misturando a elas. Isso é um negócio assustador, é bizarro. Só que é uma realidade concreta hoje. A gente teve um episódio aqui na cidade de São Paulo em que empresa de ônibus foi acusada de ser, no fundo, de propriedade de membros de uma facção criminosa. A apuração está em curso, inclusive. Pois é. Então, são várias áreas, são vários ambientes. E como é que conseguem isso? Porque claramente tem gente dentro da estrutura do poder, seja com mandato eletivo, pessoas eleitas, seja pessoas indicadas para ocupar determinados espaços da administração pública, que cedem à tentação, fecham os olhos, recebem seu dinheiro ou até ajudam de forma ativa a que essas facções criminosas ampliem seus espaços, seus controles, seus comandos. Isso é a característica de uma sociedade doente. Como é que você combate isso? Como é que você resolve esse problema? Com muita determinação e vontade. A determinação e vontade da estrutura do poder no Brasil, de A a Z, a gente sabe que não há. Há os heróis, como citou o Mota. Então, a gente tem algumas pessoas fazendo um trabalho incansável, brilhante, abrindo mão da sua segurança, da segurança da sua família, da privacidade da sua família, da sua própria vida, para entregar à sociedade brasileira um trabalho para o qual, no fundo, ela foi lá, fez um concurso, conquistou o lugar, o espaço, o poder
para poder executar esse trabalho. Só que, infelizmente, diante dos tantos desafios e dificuldades, muitas pessoas desistem. E não dá aqui para a gente só ficar apontando o dedo. Não, a gente tem que reconhecer. É preciso muita renúncia hoje para se combater o crime no Brasil. E a gente tem que se perguntar quantas pessoas efetivamente estão dispostas a fazer isso. Pois é, Mota, a gente já tratou disso em outros programas e você acertadamente lembrou de algo que é fundamental nesse processo. Crime organizado existe em muitas localidades, inclusive países de primeiro mundo. Aqui em Os Pingos nos Is, queria que você explicasse para a nossa audiência como os países de primeiro mundo, como a Itália, por exemplo, trataram dessa questão. Porque há máfias operando lá até hoje, só que nós vimos ao longo dos anos operações específicas para asfixiar esses grupos. E também nos Estados Unidos, o Beraldo trouxe o exemplo da Flórida, você também outrora falou da situação da Califórnia e também de Nova York, né, Mota? Não há uma receita, Caniato, né? Não há, assim, uma lista de coisas que a gente tem que seguir e que, se a gente fizer, vai dar tudo certo. Agora, é fácil apontar, é fácil fazer o contrário, né? É fácil fazer uma lista de coisas que não dão certo, que nunca deram certo em lugar nenhum em que foram tentadas. E uma dessas coisas é tratar o criminoso como pobre coitado. Tá? Você, a partir do momento em que você faz isso, você está transmitindo a mensagem de que a impunidade prevalece. Aí, se o país não consegue punir o sujeito que mata a própria filha, é ilusão a gente achar que vamos conseguir punir alguém que simplesmente desviou dinheiro. Tá? A gente já ouviu o argumento, eu já ouvi várias vezes os argumentos de pessoas de que o tráfico de drogas é um crime sem violência. Porque o código, é assim que está escrito no Código Penal, é um crime sem violência. Então, prender traficantes é besteira. Bom, experimenta pegar a rua errada aqui no Rio de Janeiro, para você ver onde é que você vai parar, e aí você leva com você o Código Penal, porque quando enfiarem um fuzil na sua cara, você mostra o Código Penal e diz, olha, companheiro, tráfico de drogas é um crime sem violência, então, por favor, guarda esse fuzil. Aqui no Brasil, a gente trata a questão da criminalidade como se fosse um debate sobre direito penal numa sala de aula. Não, mas a lei diz isso, nós temos que fazer aquilo. Quando o debate deveria ser, as leis que nós temos estão adequadas? As vidas que nós estamos vivendo são as vidas que a gente quer viver? Nós estamos protegendo quem precisa ser protegido? Essas iniciativas bem sucedidas de combate ao crime no mundo inteiro, elas começam por aí. A sociedade tem que chegar à conclusão de que chega. Não pode uma parte do Estado, porque foi isso que aconteceu, meus amigos. Não pode uma parte do Estado entrar na justiça pedindo uma medida judicial e suspenda as operações nas comunidades do Rio de Janeiro. Foi isso que aconteceu. Então, a gente ainda tem, no meio de nós, pessoas que acham realmente que o mais importante de tudo é combater a letalidade policial, uma expressão que em si mesma já é ideológica, porque a gente nunca ouviu falar, a gente nunca ouviu essas pessoas falarem da letalidade criminal, e tem outra letalidade também, a letalidade jurídica, aquela que deixa que criminosos perigosos continuem matando por causa de leis absurdas que foram feitas e que continuam em vigor.